Bom dia, ouvintes. Está no ar o Conversa de Jornalista, pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados, às 10h30 da manhã. No programa de hoje teremos no quadro Perfilando o repórter cinematográfico Milton Colgo e no quadro Na Mira da Notícia o jornalista Hernani Campelo fala sobre futebol feminino. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistado Milton Colgo. Olá, ouvintes. Hoje temos a honra de receber um dos nomes mais premiados do jornalismo audiovisual brasileiro, Milton Colgo. Repórter cinematográfico, diretor de fotografia, documentarista com mais de 4 décadas de atuação nos principais veículos de comunicação. Com passagem por RBS TV, Bandeirantes, TVE e SBT. Milton também é conhecido por seu olhar sensível, apuro técnico e compromisso com os direitos humanos. Além de sua vasta trajetória na cobertura de eventos no Brasil e no exterior, é autor e diretor do documentário Imprescindível, sobre a atuação de Jair Krischke e o movimento da justiça e direitos humanos. Um currículo que soma dezenas de prêmios, entre eles o Prêmio ESSO, Prêmio Ari, Prêmio Vladimir Herzog, e o coloca entre os 200 jornalistas mais premiados de todos os tempos, segundo o ranking Jornalistas e Companhia. Seja muito bem-vindo, Milton Colgo. Tudo bem. Obrigado pelo convite. É uma satisfação aí. A gente já imagina que vem por aí, né? Só com essa leitura de currículo a gente já sabe que vai ser um papo bem interessante. Hoje eu conto com a ajuda da Kátia Hoffmann, né? Porque a gente tem uma figura ilustre, né, Kátia? Exatamente. Um colega de peso mesmo. Milton, são mais de 46 anos de jornalismo audiovisual. Sim. O que te levou a escolher a câmera como teu instrumento de comunicação com o mundo? Na realidade, foi por acaso, vamos dizer assim, porque, como todo menino, todo rapaz, queria ser jogador de futebol. E aí cheguei a jogar em categoria de base do Inter, embora seja gremista, enfim. E aí depois eu acabei interrompendo um período, bem na hora que eu não poderia interromper, porque tu já está naquela faixa de idade que se tu sai depois para retornar é difícil, né? E aí nesse meio tempo, aos meus 19 anos, um primo meu que trabalhava na TV Gaúcho, pegou e disse, estão selecionando auxiliares, tem que vir fazer um teste aqui, coisa e tal. E aí eu fui. Auxiliar de câmera. Auxiliar de câmera, né, que era o chamado pau de luz, ainda no tempo do filme, né, nós estamos falando ali de 79. Aí fui lá, fiz o teste, que no caso, na época, né, tinha as câmeras, tipo aquela parte de cima ali onde tu colocava o filme, então tinha que fazer um teste para colocar o filme, saco preto, enfim, algumas coisas assim. Aí eu fiz, eram 16 rapazes e eu não fui chamado no primeiro grupo. Aí passou um tempo, até pensei que não ia ser mais chamado. E aí um dia eu encontrei um outro colega e disse, tu já foi lá, porque naquele tempo não tinha celular, né? Então tu foi lá para ver, eles estão chamando. Aí eu fui lá e meu nome estava na lista desse grupo. Aí eu comecei como pau de luz. Uma equipe de reportagem, né, de televisão é uma coisa imensa, era uma coisa imensa. Hoje já até um faz sozinho, mas era muito... Naquela época eram 5 pessoas, né? Era o motorista, o auxiliar, né? Que era o pau de luz, que eles chamavam, quando era vídeo, porque naquele tempo tu intercalava, era o início do vídeo, né? Então tinha equipes que trabalhavam com a filmadora só. Aí aquela câmera no ombro era pesada? Pesada. Muito pesada. Muito pesada. As primeiras câmeras, tinha câmeras que chegavam a pesar até 12, 13 quilos, né? E mais o produtor e mais o repórter. As equipes eram bem grandes. Eu acho que foi ali por 86, 87 que eles deram uma reduzida, né? E as câmeras filmadoras, eu
se não me falha a memória, eu acho que até 82, por aí, depois começaram a sair e ficou só as de vídeo, né? Mas esse início foi também, as equipes saíam, uma equipe com filmadora, outra com... Tanto que não se conseguia revelar o filme colorido aqui, né? Tipo, Campo Lavoura, tu viajava uma semana, 2 semanas geralmente, com um filme colorido, esse filme ia para São Paulo e depois voltava para eles editarem. E de auxiliar de câmera tu foi? Eu fiquei 4 anos, bem dizer, 2 anos de auxiliar, né, de pau de luz ali. Aí depois eu fui promovido para operador de VT, porque antigamente aquelas câmeras de vídeo era a câmera, tinha um cabo, que era tipo um cordão umbilical, e vinha mais um VTzão, que a gente chama tipo de um gravador enorme, de grande, que era pesado pra caramba, que é onde ia a fita, né? Então eu fui promovido a operador de VT, mas o chefe falou, olha, eu vou dar essa promoção, mas tem que trabalhar na sala para entregar equipamento. E geralmente o pessoal que trabalhava na rua, ninguém gostava de trabalhar internamente. E aí eu peguei, consultei, ninguém queria, né? Aí eu peguei uma carona com um motorista, que era o seu Júlio, um senhor já mais de idade, e comentei com ele. Digo, seu Júlio, tem uma possibilidade de promoção, mas eu tenho que trabalhar internamente, ninguém quer, enfim, eu quero ser cinegrafista. Aí tu já tinha sido mordido pelo jornalismo? Já tinha. E aí ele pegou e falou para mim, foi o conselho dele, meu filho, tu não vai receber um aumento? Recebe. O que tu quer, tu vai conseguir. Aceita a promoção, tu vai ganhar mais e depois tu resolve como é que tu vai. E foi assim. E aí, na realidade, foi o grande pulo do gato, porque no momento que eu comecei a trabalhar internamente, eu comecei a ter mais contato com o equipamento, porque antes de sair para a rua tinha que testar os equipamentos, né? E eu me oferecia para os colegas lá, digo, deixa que eu teste o equipamento, que tinha que testar e lá ver. Então, todo dia eu comecei a ter esse contato mais próximo com a câmera, que foi o que me ajudou. Aí já apareceu um primeiro curso, que era só para os profissionais de imagem, já que estavam atuando, que era o falecido Neuci Castro, que era o nosso supervisor, e eu ia e montava o equipamento para ele. Então eu assisti como ouvinte, né, de assistente ali, e isso aí também me abriu, né, uma possibilidade. Aí eu comecei a, né, aprender a teoria, coisa e tal, até um dia que naquele tempo também, ainda sem celular, né, faltou o colega que ia fazer o esporte. E aí não tinha ninguém, e o rapaz que seria o que poderia cobrir, que era o operador de VT, que sempre tinha alguns que já estavam começando a ensaiar para se tornar repórter fotográfico, o cara teve uma cólica renal. Aí o meu chefe pegou e perguntou, Milton, tu te anima, não sei o quê? Eu, gurizão, claro que me animo. Né? Assim, a gente não... meio inconsequente, claro, me animo. Não sabe os perigos, né? E aí peguei e fui, tinha sido uma final de campeonato. Inclusive o repórter na época era o Flávio Porcelo, né? Querido colega. Querido colega. E aí, fiz belas imagens, câmera no chão, desfoquei, coisa até que eu não, sabe, baixou ali. E a partir daí eu comecei a ter mais oportunidade que os colegas que trabalhavam na rua, porque era muito mais fácil o meu chefe colocar eu, que estava ali de entregador de equipamento, quando precisava de alguém, do que desmontar uma equipe. E foi que eu acabei passando colegas que já estavam há 10 anos esperando, mas porque meu trabalho começou a aparecer. E tu fizeste muito esporte, muito futebol? Fiz bastante também, porque logo no início eles te colocam para fazer esporte, né? Então era uma briga, assim. Aí no momento que tu começa a ficar bom, aparecer teu trabalho, eles te tiram do esporte, tu vai para geral. Tu tens uma história de orientar jovens colegas. Pois é, tu sabe que isso é uma coisa assim, eu sempre fui do coletivo, sabe? Sempre me entrei em roubada, assim, por ser muito do coletivo. E ali, eu acho que foi em 86 que houve uma série de demissões, porque eles encurtaram, né? Começaram a diminuir. Ali tu diz aonde? Eu estava aí já é RBS, né? TV Gaúcha. Porque eles começaram a terminar, a diminuir as equipes. Então, os auxiliares, bem dizer, uma grande maioria foi dispensado, alguns operadores, alguns foram promovidos porque a equipe reduziu, né?
Reduziu uma pessoa. Então, o auxiliar começou a ser operador de áudio, né? VT e auxiliar. Então, só que eu já tinha feito, nesse período, treinamento e curso com um instrutor da Globo, que ele passava em todas as praças para dar treinamento. E aí eu fiz um curso de também como dar treinamento, né? E lá na RBS tinha uma central de treinamento. Né? E aí resolveram que tinha que ter um instrutor da casa com a nossa realidade, porque naquele tempo as realidades de equipamentos eram diferentes, a Globo tinha um nível mais avançado do que a gente tinha aqui, então vinha um instrutor de lá, o cara com a melhor boa vontade, dava um baita treinamento, mas a gente não tinha muito aquelas condições técnicas, né? Então já dava uma certa curto-circuito ali. Tá, então aí eu comecei a investir nessa área do treinamento, gostar, e aí eu tive a ideia e disse, olha, eu gostaria de dar treinamento, já que houve toda essa função aí, dar treinamento para esses colegas que são operadores de VT e auxiliares, para que um dia eles se tornem cinegrafistas, né, repórteres fotográficos. Então foi assim que eu comecei. E nessa brincadeira aí eu formei gerações de caras que entraram junto comigo. Me diz uma coisa para encerrar. Sim. Uma imagem vale mesmo por 1000 palavras? Pode valer, vai depender da imagem, né? Pode, com certeza. Porque toda imagem, como uma foto que tu fizer, ela tem o poder, né, de repente numa foto, num take lá, tu contar toda uma história, né? Ela tem essa força. E ela é uma linguagem universal também. Isso aí é muito legal, porque independente disso, né, eu tive a oportunidade, conheci bastante, viajei para tudo que é lugar aí, e é uma profissão que eu sou apaixonado, sabe? Sou apaixonado, é uma profissão que, no momento que eu me tornei repórter cinematográfico, que me sustentou para fazer todas as coisas que eu fiz até hoje, né? Eu sigo, né? Desde das chefias que eu tive, né, nos lugares, nunca procurei, também nunca me candidatei a chefe, nem procurei isso, mas quando surgiu a oportunidade, justamente por essa questão do coletivo, né, eu tentei colocar em prática as ideias que eu tinha, porque como tu trabalha na rua, tu sabe das deficiências, do que passa na cabeça da gente que trabalha na rua, né? A parceria, ela é fundamental porque o trabalho não é de uma pessoa só, embora hoje, com toda a evolução tecnológica, né? Hoje tem os videomakers, hoje Mas a qualidade é relativa, né? Tu perde muito, né? Porque antigamente, quando tu tem mais de uma pessoa, tu consegue pegar e dividir, compartilhar. E ali, quando tu tá sozinho, é só a tua visão, né? Não tem ninguém para... Sem dúvida, Milton Kogo. Muito obrigada pela tua presença. Imagina. E vamos te esperar outras vezes aqui, tá né, certo. Para contar mais histórias para nós. Muito importante. Tá isso. certo, eu que agradeço. É muito importante sempre a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a profissão. E o estúdio está sempre aberto para te receber. Obrigada. Tá bom. Obrigado. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann, entrevistado Hernani Campelo. Na semana passada, o jornalista Hernani Campelo falou sobre o início de carreira e a emoção de ser a voz do Esporte Clube Internacional. Hoje ele volta no estúdio N. Hockenbach da Associação Rio Grandense de Imprensa para participar do quadro Na Mira da Notícia. Vou passar a bola para a minha parceira de estúdio. É contigo, Tamara. Muitos jovens, né? Hoje, meninas e meninos, tem esse interesse pelo esporte, especialmente o futebol, que é o que mais se destaca. E o que tu diz para eles? Qual é a orientação para quem quer entrar nessa área do futebol? Cada vez mais, né, a procura por jovens na área esportiva é cada vez maior, é impressionante.
Eu pensei em algum momento que isso fosse um boom, não, isso é perene, né? Já vem há muitos anos, talvez décadas, sendo assim. Mudou muito a comunicação, né? E a gente tem que se atualizar a todo dia para ser um resistente dentro das tantas mudanças que as nossas gerações, a nossa geração viu ter, né, na comunicação. Mas para essa galera nova que está chegando, tem uma grande vantagem hoje, né? Que são as multiplataformas e as multifacetas e multipossibilidades. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para eles, não se apegue ao futebol, a questão da grande mídia, que hoje é um termo que eu considero ultrapassado, porque não existe mais uma grande mídia, existem as mídias, né? Às vezes um canal alternativo de YouTube tem mais audiência do que uma chamada grande mídia. Mas enfim, para tentar ser didático, é isso. Hoje, tu pode ter um canal ou uma página de rede social ligada a um esporte que não precisa ser necessariamente o futebol, que pode ter muito sucesso. Por quê? Porque a comunicação e o mundo cada vez mais é feito em nichos. Então, se tu tiver um nicho de ouvintes, de leitores, de internautas para aquele teu produto, é o suficiente para ter um produto rentável e positivo, bom para quem faz. O futebol exerce uma magia imensa sobre as pessoas, né? Existe uma atração, né? O futebol, não tem como explicar isso, né, Hernani? O esporte é o esporte mais praticado no mundo, é mágico. E o futebol feminino está crescendo muito, né? Vem a Copa feminina e... Eu acompanho o futebol feminino do Rio Grande do Sul há muitos anos, Kátia. Foi muito bom tu tocar nesse assunto, te agradeço. É um assunto que eu gosto muito antes dele ter tido este boom que está tendo e que agora é definitivo, porque como eu já acompanho há muitos anos mesmo, lembro do boom do futebol feminino nos anos 80 em Porto Alegre, tivemos clássicos grenais com 10, 15, 20 mil pessoas, mas foi um crescimento que não foi sustentável e depois disso parou, a dupla Grenal mesmo ficou sem time adulto, profissional feminino por muitos anos e tal. O Campeonato Gaúcho teve um esvaziamento nos primeiros anos do século XXI e com algumas determinações legais houve esse crescimento, que é a exigência da Conmebol para o clube jogar uma competição como a Libertadores tem que ter o time feminino, exigência legal federal da lei do Profut, exigência da CBF para os times de Série A, Série B terem equipes femininas. E isso desenvolveu realmente o futebol feminino de 2017, 2017 para cá. Então aí nos últimos 9, 10 anos. O que é a minha questão hoje, né? O futebol feminino realmente melhorou, realmente hoje ele está se profissionalizando, está crescendo, só que ainda falta público. E aí a gente tem que tentar encontrar fórmulas para buscar este público, porque ainda não tem uma audiência e uma presença de público que sustente investimentos maiores na modalidade. É muito cultural isso ainda, né? E aqui no Rio Grande do Sul tem uma questão, e eu vou bater num assunto que talvez algumas pessoas não gostem, mas eu faço questão, acho que sempre tive essa mania. Eu sou formado em comunicação social. A gente nunca pode esquecer a palavrinha social, né? Que muitas vezes se esquece. Então, quem organiza o futebol feminino no Rio Grande do Sul, que é a Federação Gaúcha de Futebol, tem que buscar alternativas, e essa missão não é minha, não é da Kátia, não é da Tamara, é de quem organiza, então é da Federação, tem que buscar alternativas para qualificar os times menores, os clubes de menor investimento. Porque o Campeonato Gaúcho hoje tem Inter, Grêmio e Juventude jogando a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino, e depois tem mais 4, 5 times absolutamente amadores. Então, os placares são 14-0 para o Inter contra um time, 11-0 do Grêmio contra outro time. E o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma base de investimento em clubes do interior para se gerar novas equipes com potencial para desenvolver o futebol feminino, para ter mais formação de jogadoras e para ter um equilíbrio técnico melhor que vai beneficiar a todo o segmento do futebol feminino e principalmente e também aos 3 clubes hoje que se destacam e que são as forças do futebol feminino do Rio Grande do Sul em nível nacional. Então, isso precisa ser feito em conjunto com a federação, com as leis de incentivo, existem mecanismos para isso, mas os entes precisam conversar e precisam trabalhar
de uma forma uniforme. Porque senão acontece o que aconteceu ano passado, Tamara, e aconteceu no ano retrasado. O Campeonato Gaúcho Feminino Sub-17 teve 4 equipes. O Campeonato Gaúcho Feminino Sub-20 teve 4 equipes. O Campeonato Gaúcho Feminino Sub-15 teve 3 equipes. E tudo porque isso não é um campeonato. Tudo porque é obrigatório, porque você não teria nem isso. Até as bases não são obrigatórias, são obrigatórias para os times da Série A, Intergrêmio e Juventude, mas não para os demais. Então como é que tu vai fomentar uma categoria de base, mesmo de Grêmio, Inter e Juventude, se não tem com quem jogar ao longo do ano, se não tem um enfrentamento de qualidade? Então assim, mas é fácil eu falar. Não, é fácil eu falar, mas tem que buscar o caminho. E existem pessoas que estão em órgãos, em funções, que são as pessoas que têm que buscar esses caminhos, né? Então, existem caminhos como as leis de incentivo, como uma ação coordenada, ligada pela federação. Um clube não vai muitas vezes se preocupar com outro clube. Quem tem que se preocupar com o todo é a entidade que organiza o esporte. Sem dúvida, é importante, é uma constatação importante, né, ser feita nesse segmento feminino, né, do futebol. Até porque, como vocês disseram, tem Copa do Mundo Feminina o ano que vem, 2027. E aí a gente sempre lembra a história da palavra que virou moda de 13 anos para cá no Brasil, legado. Legado. Aliás, um pouco antes, desde os Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, que foi um evento maravilhoso. Desde então, a palavra legado ficou na cabeça de todos nós. Mas qual é o legado realmente que a Copa do Mundo de Futebol Profissional Masculina deixou para o futebol brasileiro? Qual é o legado, principalmente, que a Olimpíada deixou para o esporte olímpico brasileiro? E espero que realmente o futebol feminino, a Copa do Mundo, deixe um legado para o futebol gaúcho, já que vai ter Copa do Mundo Feminina no Rio Grande do Sul. Muito bom ouvir isso, né? Nós, como mulheres, né, Kátia, e apreciadoras do Entre do tantas esporte. coisas que eu fiz na minha vida, Tamara, uma coisa que eu fiz e que eu gostei muito de ter feito foi ter sido coordenador de comunicação da Associação Gaúcha de Futebol Feminino, que era a entidade que coordenava e organizava o Campeonato Gaúcho Feminino antes desta profissionalização do futebol feminino de 2017. Então, ali entre 2010 e 2016, eu auxiliava, o presidente era o professor Neco, e auxiliei na área da comunicação, mais na área técnica também dos eventos. Então acompanho o futebol feminino já há muitos anos, e acompanhei também o ano que o Cruzeiro teve uma parceria com 11 Unidos de Cachoeirinha, foi campeão gaúcho, jogou a Copa do Brasil na época 2 vezes. Então são aí já uns 20 anos acompanhando bem de perto o futebol feminino, e acho que cresceu bastante. Realmente agora é um crescimento perene, mas tem um caminho a trilhar, e principalmente nessa questão aí do fomento para se desenvolver a formação de jogadoras e mais equipes competitivas no estado. Muito obrigada, Hernani Campelo, o nosso montanha. Me dá uma esperança te ouvindo falar isso, vindo de um homem, né, Kátia? Exatamente. Liga umas luzinhas, né, de esperança que realmente haja um desfecho melhor para o futebol feminino. Muito obrigada. Que vem por aí, painel Jornalistas Inspiradoras. Museu da Comunicação realiza o maior número de exposições da sua história. O Museu de Comunicação realiza o maior número de exposições de sua história. O ano de 2025 foi marcante para o Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, com o maior número de exposições desde a sua fundação em 1974. Em dezembro de 2025, a Associação Rio Grandense de Imprensa foi homenageada com a exposição Ari 90 anos, instalada na sede do museu na Rua dos Andradas. A mostra também uma celebração do jornalismo do Rio Grande do Sul. A visitação com entrada franca segue até abril de 2026, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite. Um dos destaques é a recriação do Bar da Ari, além de um estúdio de rádio interativo. Painéis fotográficos e vídeos contam a história da Casa do Jornalista. Em 2025, o museu realizou 14 exposições, 55% a mais do que no ano anterior. Para o Conversa de Jornalista, Kátia Hoffmann. A primeira vice-presidente da ARI, Cláudia Coutinho, alerta sobre os números da violência doméstica e convida para o painel Jornalistas Inspiradoras, que vai debater o assunto. As jornalistas Manuela Borges, do Instituto Conhecimento Liberta, e Fabiana Reinholz, do Brasil de Fato, no Rio Grande do Sul, são as convidadas da Associação Rio Grandense de Imprensa para debater
a violência contra as mulheres e as mulheres jornalistas no painel Jornalistas Inspiradoras. Eu, Cláudia Coutinho, terei a responsabilidade de mediar este encontro, que tem o objetivo de refletir sobre o papel do jornalismo diante dos números assustadores do feminicídio. No Rio Grande do Sul, no ano passado, foram registradas 80 mortes. Mas não só. Foram 264 tentativas de feminicídio e cerca de 31 mil ameaças. Em janeiro deste ano, já foram 11 mortes e os números, infelizmente, só aumentam. Precisamos falar sobre isso. Vamos conversar sobre estes números assustadores da violência contra nós mulheres, sobre a cobertura da imprensa, sobre o papel do jornalismo, não só de informar, mas de fazer com que toda a sociedade se mobilize para encontrar formas de prevenção, e sobre a violência que nós, mulheres jornalistas, sofremos no exercício da nossa profissão. O painel Jornalistas Inspiradoras foi criado em 2020 para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Esperamos todas e todos no Salão Nobre da Ari, às 10 horas do dia 7 de março, sábado. O evento tem o apoio institucional do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul e é aberto aos profissionais e aos estudantes de comunicação e ao público em geral. Esperamos vocês. Cláudia Coutinho para o Conversa de Jornalista. Quem está aí no estúdio hoje contigo, Tamara? Oi, Tati. Hoje eu estou no estúdio com a Letícia Mendes. Ela vai nos contar uma das peripécias vividas no interior, num deslizamento. Conta para nós, Letícia. Então, quando a gente trabalha no interior, a gente, em todos os lugares, né, mas especialmente no interior, a gente tem que se virar muito para chegar nos lugares. E há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, eu acho, eu estava cobrindo no Vale do Rio Pardo, eu trabalhava no Vale do Rio Pardo, estava cobrindo um deslizamento que tinha acontecido no município de Cerro Branco. Saí de Santa Cruz do Sul, consegui um carro para ir até lá. Cheguei até o ponto, até a área, era muito no interior, assim, mas muito no interior. Cheguei até o local onde tinha acontecido o deslizamento, achando, nossa, tá aí, cheguei para cobrir a reportagem. E quando eu chego lá, converso com as pessoas daquela comunidade, eles disseram, não, o deslizamento não é aqui. O carro já tinha ido, inclusive, né? O deslizamento não é aqui, tu tem que subir esse morro. Só que, gente, devia ser uns 3 quilômetros de morro, com árvore caída, com tudo. Eu pensei, gente, como que eu vou chegar lá? Eu precisava subir, contar a história, voltar pro jornal ainda para escrever. E o fotógrafo que estava comigo disse, não, impossível, não tem como, desiste, vamos embora. Eu digo, não vamos embora, chegamos até aqui, nós vamos até o fim. Aí vem vindo uma reta escavadeira. Eu enxergo uma reta escavadeira vindo assim da prefeitura. Eu digo, é agora, é a minha única chance. Ele disse, tu não vai subir nessa reta escavadeira. Eu vou. Aí parei o motorista e disse, tu não tem como me levar até lá em cima? Ele disse, olha, não tem lugar, né, na reta escavadeira. Eu digo, não tem problema, eu vou agarradinha do lado aqui. Aí o fotógrafo disse, tá, eu digo, vai os dois, então, não tem? Vai os dois. E a gente foi. Gente, eu nunca demorei tanto para chegar num lugar quanto aquele dia. Eu fui agarrada, mas agarrada de um jeito naquela reta escavadeira, que ela subia, descia, subia árvore, ia por todos os lados. Mas cheguei lá em cima, os meus braços doíam horrores, mas consegui chegar até o topo do morro, fiz a matéria, depois desci caminhando os 3 quilômetros, mas voltei pro jornal e contei a história. Então, assim, a gente precisa fazer de tudo, né, para chegar onde a notícia está, né? Infelizmente, mas nesse caso, né, a gente conseguiu chegar lá e foi uma história que eu acho que eu nunca vou esquecer daquela reta escavadeira. Missão cumprida, Letícia, então. Missão cumprida, missão dada sempre cumprida. Repórter tem dessas dificuldades, né? Mas via de regra se vence todas. Parabéns. Exato. Obrigada. Na próxima semana, no quadro Perfilando, uma reportagem especial sobre o Dia Internacional da Mulher. No quadro Na Mira da Notícia, a segunda parte da entrevista com o jornalista Hernani Campelo. Você ouviu Conversa de Jornalista pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Cláudia Vasconcelos, Tatiana Gomes e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista todos os sábados às 10h30 da manhã.